Olá a todos! Hoje nós vamos mergulhar no universo da escrita terapêutica. E nessa ferramenta de autoconhecimento e de ajuda, a gente acaba encontrando a oportunidade, na verdade, de tratar feridas emocionais. E vamos nos preparando para descobrir como as palavras podem nos ajudar nesse processo. Mas antes da gente começar esse bate-papo tão especial, eu quero agradecer mais uma vez a Contábil Pharma, que cede gentilmente esse espaço aqui onde a gente grava o nosso podcast, a maioria deles, né, porque a gente tem ido a outros locais também para poder estar gravando. Então, muito obrigada, Wagner, muito obrigada, Contábil Pharma. E também a nossa patrocinadora oficial, que é a Bia Drogaria, que é a minha e a nossa drogaria. E para falar sobre esse assunto tão especial hoje, eu estou recebendo aqui mais uma vez uma professora, escritora e principalmente uma amiga que já esteve conosco compartilhando conhecimentos maravilhosos e hoje está nos dando a oportunidade mais uma vez de acrescentar tantas informações importantes para o nosso dia a dia e para a nossa saúde como um todo. Deane, muito obrigada, seja bem-vinda, uma alegria muito grande novamente ter a oportunidade de estar com você aqui para falar desse assunto que tão importante como todos os outros, né? Todos eu costumo falar, é um assunto importante, é muito conhecimento, porque realmente são assuntos importantes. E para falar de você, ninguém melhor do que você. E eu sei que você vai compartilhar coisas com a gente assim do seu dia a dia e quanto isso vai nos ensinar como melhorar como pessoa. Sim, eu também quero agradecer já de antemão, né, a oportunidade de estar no programa falando com Bia, de frente com a Bia, e assim, dizer que é sempre uma honra muito grande, porque são temáticas ligadas à saúde pública, à saúde emocional, à constituição e à qualidade de vida das pessoas. Então o seu programa tem um mérito enorme, Obrigada. Não é? E também porque a Óticas 3D, né, ela primeiramente nasceu aqui em Castelo e o povo castelense é tão carinhoso conosco, os nossos clientes, e assim, isso também me enche de orgulho porque é a empresa da família localizada nessa cidade tão importante para mim. Então eu estou duplamente feliz. Primeiro porque estou com você, segundo obrigada. Porque eu estou aqui também na cidade de Castelo. Muito obrigada, você é maravilhosa. Então conta pra gente, Deane, o que seria exatamente essa escrita terapêutica? Certo, então vamos lá. A escrita, né, humana, ela nasceu mais ou menos em 3.500 anos antes de Cristo. Nasceu numa regiãozinha, num povo chamado Sumério, que hoje é o Iraque. Ali, aqueles povos, eles faziam as letras, o alfabeto inicial, bem primitivo, de argila. Inclusive a escrita era cuneiforme, em forma de cunha. As crianças quando entram na escola sempre tem essa aula, né, da origem da escrita. Sim. E aí o que ocorre? De lá para cá, já se vão quase 6.000 anos, a escrita ela foi tomando um desenvolvimento, uma evolução, onde não somente atendia como era lá nos Sumérios. A escrita inicial era para contabilidade da teocracia, que eram os monarcas antigos, para contabilizar os cereais, os alimentos e outras riquezas. Depois veio lá do mundo grego, do mundo romano, a filosofia, a poesia, o teatro. E a escrita ela passou a ocupar várias funções. Então o homem não nasceu escrevendo, veja. Mas depois que nós descobrimos a escrita e dominamos essa ferramenta, que é uma ferramenta de diálogo e diálogo compartilhado, a gente passou a fazer dela vários usos. E é aí que entra a escrita terapêutica. A escrita terapêutica também é conhecida como uma escrita expressiva ou uma escrita de si e do mundo. É quando uma pessoa começa a registrar as suas emoções, as suas alegrias, as intensidades das tristezas, e ela coloca ali naquele papel de uma forma para se autoconhecer. Agora, a gente não pode se enganar que quando a gente escreve da gente, a gente escreve sobre o outro. Porque como nós somos seres sociais, mesmo aquilo que às vezes fere a gente, ou porque a gente é muito sensível, também tem a ver com a
sociedade a qual nós estamos vivendo. Então a escrita é uma escrita expressiva de si, para você tentar minimizar as suas dores, equilibrar as suas emoções. Então, por exemplo, quando a criança começa a escrever e que ela resolve ter um diário, já pode ser uma escrita terapêutica. Sim, e é muito interessante porque sempre acontece o diário, a ideia do diário, na adolescência. Sim. Geralmente, né? E é interessante porque na adolescência é aquele momento em que você está rompendo com o romantismo da infância. Aquelas pessoas que antes eram os seus heróis e heroínas, você consegue ver as contradições, questionamentos, as ambivalências. Então você vai naquele diário registrar as suas angústias diante dessa transformação. Então, de fato, você o tempo inteiro está escrevendo sobre o que você está passando, é um formato para amenizar a dor, para se autoconhecer, porque muitas vezes você pode estar numa crise de identidade. Sim. Porque a gente nunca está acabado. O ser humano é inacabado. E aí as pessoas podem estar se perguntando agora, isso é para todo mundo? Quem pode escrever? Como eu posso usar essa escrita de forma terapêutica, né? Eu preciso ter algum preparo? Ou simplesmente o fato de eu saber escrever já me permite aproveitar dessa ação terapêutica, digamos assim, através da escrita? Então, Deane, né? Então eu vou só localizar como que nasceu esse desejo meu da escrita terapêutica. Então, quando eu tinha 38 anos, eu tive uma depressão severa, a qual eu trato até hoje. E ali dos 38, hoje eu tenho 47, não tenho problema nenhum de informar a minha idade. Já se vão aí, então, 9 anos, quase 10 anos, eu fazia tratamento terapêutico, psicoterapêutico, utilização... É importante falar isso também, né, Deane? Porque às vezes a pessoa vai achar que é uma coisa só. A saúde, ela é como um todo, né? Exato. Você tem a parte do medicamento, da medicina, da terapia, sim, da espiritualidade, né? Isso eu acho muito importante destacar. Exatamente. Que no caso, a escrita terapêutica para você é uma das ferramentas que você usa no seu dia a dia para poder estar bem. Isso. E aí eu ia ao psiquiatra, né, ao psicoterapeuta, eu faço utilização de medicamentos também, não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Já disse anteriormente como que os medicamentos evoluíram, sim, né, muito, e que hoje trazem para a gente toda uma possibilidade de você viver socialmente, né, mesmo estando medicalizada com seus problemas psicológicos. E não tem problema também assumir isso, porque é importante que outras pessoas que estejam nos ouvindo e que estejam passando por essas dificuldades também se afirmem, né, e também se mostrem para o mundo sem problema nenhum, tá? A gente precisa quebrar o preconceito. E aí, munida disso tudo, eu sempre fiz escritas acadêmicas, né? Eu tenho um doutorado na área de História da Educação, então eu sempre fiz escritas... No seu dia a dia, no seu trabalho, né? Algo comum de acontecer. Aquela escrita que todo mundo que está me ouvindo vai falar, né? Trabalho de conclusão de curso, aquelas regrinhas, né? Tão famosa, ABNT, né? E com referência bibliográfica, revisão de literatura, análises, né? Metodologia. E essa escrita, ela nunca é em primeira pessoa do singular. Ela é sempre, né, na primeira pessoa do plural, porque é uma ciência não se constitui por você. São estudos que existiram antes de você e você vai fazer os apontamentos dialogando com tudo que já foi feito. E aí eu me recordava das minhas redações infantis. Quando eu estava, né, passando por esse processo, um processo muito sombrio, muito difícil, eu quero chamar a atenção para as pessoas, não é uma questão de forma alguma de mimimi, de frescura, é um adoecimento que tem um peso enorme na vida das pessoas e de seus familiares. Eu comecei a escrever na primeira pessoa do singular. E aí eu comecei a falar de mim, e a falar do mundo e daquilo que estava me sufocando. E eu passei a ter um horário específico, é importante isso. Aí eu ia te perguntar justamente isso. Para quem quer começar, precisa ter um ritual, preciso ter a disciplina do horário, ou eu vou andar sempre com um caderninho debaixo do braço para poder, naquele momento eu tive uma ideia, eu tive uma necessidade, um desejo, eu colocar no papel. O importante, por exemplo, se eu vou à academia, meu exercício físico é todos os dias às 7 da manhã, a minha escrita terapêutica é às 8. Como que é isso? Assim. Então, a escrita terapêutica, você que já sabe escrever,
E aí eu quero chamar a atenção. A escrita terapêutica, ela não tem a obrigatoriedade de excelência, de concordância, de pontuação gráfica, né, do domínio da língua portuguesa, né, no sentido do padrão. A escrita terapêutica, ela é livre. A temática, ela é livre, porque ela vai falar daquilo que naquela hora está te afetando. Ela também não vai ter normas, no sentido, sempre no mesmo horário, se você quiser. A princípio, você vai escrever aquilo que te toca, aquilo que toca você, aquilo que tocou, que está... Né, eu costumo sempre dizer sobre isso, te sufocando. O que vai aliviar emocionalmente você? Então, você não precisa ter um horário específico. Eu tinha, mas era uma necessidade minha. Você acabou de dar um exemplo muito interessante, o esporte, que também é muito importante. Você fala, né, tem que ter o horário, tem que ter, né, ali uma disciplina para realizar. Sim. A escrita, como a gente percebe que os nossos adoecimentos psicológicos sempre têm um fundo muito social, e é sempre parte da cobrança, né, da pressão. Então, se a escrita terapêutica tiver muitas regras, ela não é mais terapêutica. Né? Ela deixou de ser, ela já é uma escrita acadêmica. Entendi. Então, a escrita terapêutica eu vou lá, compro meu caderno, tá? Então, vamos imaginar, eu sou uma senhora de 60 anos, né? Eu acabei de me aposentar, e assim, eu estou me sentindo, né, com aquele sentimento de ninho vazio, os filhos casaram, e de repente eu e meu marido dentro de casa, e aí eu posso utilizar a ferramenta da escrita para ocupar o meu tempo, para me autoconhecer, conhecer o meu envelhecimento, entender que mulher é essa que eu me constituí aos 60? Claro que sim. Então você pode comprar o seu caderno, o seu lápis. E é interessante, Bia, porque quando você escreve, você tem uma postura. Você, de certa forma, está colocando o seu corpo ali, né, presente. E ali você vai, né, com toda uma agilidade corpórea, sabe, movimentar-se, aí você vai ler para você mesmo em voz alta. Eu leio muito em voz alta, porque você vai ressignificando a sua dor. Você acaba de escrever, lê em voz alta. Então, além de aliviar as emoções pesadas e às vezes inexplicadas, você também tem um aparato cognitivo. Você está pensando. Você está tentando, como é mesmo que escreve essa palavra? Então, assim, muito benefício, né? São muitos benefícios para qualquer pessoa. Eu dei um exemplo de uma senhora de 60 anos, para um adolescente. Você deu esse exemplo de uma senhora de 60 anos, eu acabei agora me recordando, eu tive a minha falecida avó, que já não está mais entre nós, ela uma vez falou assim, eu vou começar a escrever um livro da minha vida. Olha que lindo. E aí ela pegou realmente um caderninho e começou a escrever. Quando ela faleceu, ela não estava morando próximo de mim, quando eu fui até a cidade que ela estava, eu recebi uma caixa dos meus parentes com coisas pessoais dela, e dentro estava o livro, o tal famoso livro dela. E ela falava que ela queria na época botar no computador e tal, e acabou que não aconteceu. Mas quando eu cheguei no dia do meu casamento e li como ela se sentiu no dia do meu casamento, de me ver, poxa, é muito legal. E aí eu fiquei imaginando ela escrevendo aquilo, quanto que aquilo para ela foi legal, porque para eu que estava lendo ali, eu amei, né? O detalhe que ela lembrou, que eu joguei um beijo para ela quando eu estava entrando de noiva, e ela falou assim, que emoção eu senti da minha neta que eu vi nascer, fazer isso por mim. Então, assim, essa história, hoje eu fico imaginando, com esse conhecimento que você está dividindo conosco, o quanto que aquilo foi bom para ela, reviver aquelas memórias. Tinham memórias que não eram muito boas, mas a maioria boas, e momentos que ela viveu e que ela estava gostando de recordar naquele momento da vida, que justamente com seus 70 e poucos anos, ela já sentava no sofazinho para ver uma novela, ou para costurar alguma coisa, e para escrever. Exatamente. E é interessante esse exemplo da sua avó, como é o nome dela? Evangelina. Evangelina. Então, vamos pensar assim, como que para ela, aquele fato social, que era o casamento da neta dela, por mais que a escrita seja de si, expressiva sobre si, né, da expressão sobre si, não era um fato apenas dela, era um fato social, era um casamento. Sim. Então, quando a gente escreve, a gente está sempre escrevendo do mundo, né? Então, assim, a gente nunca deve, né, subestimar ou minimizar a dor de alguém registrada no papel.
registrada no escrito, seja em qualquer plataforma de escrita, qualquer suporte de escrita, seja no telefone, num bloco de notas. A gente não deve minimizar e nem de forma alguma subestimar, porque ali, naquele ato que você começa a escrever, a sua alma registra o que você está sentindo. E isso tem um impacto muito forte. Então, o seu exemplo sobre a Dona Evangelina, que hoje, né, está lá no céu, é um exemplo fantástico. Ela falava de si, ela falava das suas superações, dos seus retrocessos, das suas tristezas, mas, sobretudo, o que significava para ela o casamento da sua neta. Então, o que significa para uma mulher que estava em depressão e que, de repente, começa a escrever em primeira pessoa? E eu não escrevia só sobre mim, eu escrevia sobre o meu marido, eu escrevia sobre o meu filho, eu escrevia sobre tudo que estava no mundo social meu. É justamente isso que eu ia te perguntar, assim, para quem está se interessando nisso e tendo esse desejo de começar, quais as dicas? Sim. Por onde começar? É a compra do caderninho? Então, como eu estou falando com um público bem, assim, plural, né? Eu quero atingir, ultimamente, a minha missão muito grande quando eu falo da escrita expressiva, escrita terapêutica e escrita de si, que aí a gente sabe que tem várias correntes da psicologia, correntes da área da linguística, que falam sobre essa ferramenta, a importância dela, e que tem análises e vamos dizer, referências teóricas diversas, tá? Eu, particularmente, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer para todos, então, vamos lá. A escrita terapêutica, ela nasce a partir do desejo que você tem de falar do que dói. Aquilo que te toca. Então, vamos dar um exemplo para as crianças, para os adolescentes. Uma separação de pais. Sim. Não tem dor maior para uma criança do que uma separação dos pais. Por mais que essa separação ela seja feita de forma amigável e que os pais, conscientes da importância daquele filho, vão o tempo inteiro lidar com as suas emoções para que não atinja diretamente a criança. No entanto, a dor está ali. Sim. Então, essa criança, eu quero dizer para a criança, escreva. O que significa o rompimento dos seus pais? Você brigou com seu colega na escola, seu melhor amigo, você se sentiu traído, escreva. A sua primeira namoradinha, as meninas, sabe, querem falar um pouco sobre, vamos dizer, a situação das relações com as mães, que é uma situação muitas vezes... muito intenso, muito, né, naquela intensos, duais, uma hora de amor, outra hora não. E isso é próprio da família, porque, como eu costumo sempre dizer, que família é assim, aquece o coração, aí a gente sai todo aquecidinho. Dia seguinte, desaquece. Aí você tem que se motivar para aquecer novamente. Então, primeiro, falou com a sua alma, tem uma dor, tem algo intenso ali, não está compreendendo? Faz o seguinte, é um bloco de notas no seu computador, um caderno, outra forma de expressão. Até no celular, né? Às vezes a juventude está tão ligada aos aparelhos eletrônicos que para eles, de repente, vejam um caderninho, eles vão preferir digitar no bloquinho de notas e guardar ali. Comece com uma frase daquele dia, aí depois você vai vendo que uma palavra vai te chamando para outra palavra. E é interessante, porque das minhas escritas, algumas eu publico, e aí tem lá o selo, a Editora Narratiana, que é o selo que eu coroo as escritas. É um coroamento da vida sem perfeições. Sem perfeições. Então, eu publico e conto, outras não, ficam para mim mesmas. E depois que eu escrevo, eu releio e leio em voz alta, e eu confesso e vou dizer para vocês, eu nunca mais sou a mesma. Ninguém tem como se tornar a mesma quando você conta algo que está te machucando no papel, ou seja lá qual for o suporte que você vai utilizar para escrever, porque você vai ver aquele fato e vai enxergá-lo de um modo totalmente diferente. É sobre isso. Se você enxerga de um modo diferente, a dor ela vai se equilibrar. É sobre isso que eu estou falando. Então, a escrita terapêutica, ela tem isso, ela tem a busca do autoconhecimento, equilibrar as nossas emoções, compreender o mundo social, porque muitas vezes a gente está tão mergulhado no problema que a gente não vê que o problema é de ordem social, não é só seu o problema, e que todo mundo está vivendo esse problema. Então, para mim, por isso ela é uma ferramenta que vai traçando para a gente um processo curativo.
É diário, é todos os dias, e as palavras, ela tem esse caráter de perpassar os nossos corpos. Nós somos seres que escrevemos, que somos escritores. Quem é o escritor? A gente comumente ouve falar de escritores que ganharam prêmios Nobel de literatura, prêmios de grandes vendas, e a gente cria o imaginário nosso, popular, social, que o escritor é aquele cara que escreve muito, muito. Ano passado, a escritora que ganhou o prêmio Nobel, ela escreve sobre sua família, sobre sua vida, ela conta todas as mazelas dela em primeira pessoa do singular. Né? Anne Ernaux, uma francesa professora, ela ganhou o prêmio. E todos os livros que ela escreve estão feitos e redigidos em primeira pessoa, né? Do singular. E são temas que nós lemos e a gente fica assim, nossa, exatamente o que ela está contando eu vivo. Então vejam que isso, que tinha um formato de diário há um tempo atrás e que não era considerado literatura, está se tornando literatura e está ganhando prêmio Nobel de literatura. E aí agora você falando isso, me veio à cabeça a seguinte coisa. Então uma pessoa que começa com... Porque você já era uma professora, sim, já era escritora. Vamos supor que eu, uma simples farmacêutica, resolvo começar a escrever. E já isso pode virar uma escrita profissional, de alguma forma? Pode. De terapêutica, ela, dali surgia a oportunidade de uma outra coisa? O meu selo, editora Narratiana, é uma provocação. Todo mundo fala, você tem uma editora? Eu falo, claro que sim, é a minha editora. E por que eu falo sobre isso? É porque eu não quero... Por que eu falo que eu tenho a minha editora? Porque eu não quero ter nenhuma relação com as pessoas que vão me cobrar como escrever, de que forma eu tenho que vender. Sim. Eu não quero fazer concessões, sim, eu quero ser livre no campo da escrita. E a escrita terapêutica está se tornando livros. As pessoas leem, me mandam mensagens. Então, eu costumo dizer que eu sou uma escritora, sabe assim, expressiva, uma escritora terapêutica. Eu não sou. E aí talvez eu entendi o que você quer dizer assim, uma escritora profissional, mas eu tenho tanto medo da pressão profissional que eu falo assim, tá, eu entendi que eu posso viver da venda, que eu posso, sim, fazer. Hoje eu tenho feito muitas oficinas de escritas terapêuticas. Não é uma finalidade da psicologia, é uma finalidade da escrita de si. Sim. É uma outra perspectiva. E as pessoas saem tão fortalecidas. Ontem eu vi uma mensagem de uma pessoa que fez essa oficina comigo e disse assim, eu estou escrevendo tudo da minha vida. Está me fazendo um bem danado. Até o meu marido me perguntou o que está acontecendo comigo. E aí eu falei assim, sabe por quê? Porque você está se olhando ao espelho. A escrita faz isso com a gente. O papel, o suporte, é como se fosse um espelho, a gente se enxerga. Aí a gente fala assim, nossa, mas sabe que eu também sou até bonitinha? Olha esse pensamento que lindo. A gente também passa a se amar. Sim. É muito interessante isso. É autoconhecimento mesmo. É autoconhecimento, é mais do que isso, é uma oportunidade que você tem de se apresentar ao mundo. Então, aquilo que você falou. E eu estava lendo o livro, né, da Anne Ernaux, que eu ganhei do Rafael agora no Dia das Mães, ele me perguntou, mãe, o que você quer me dar? Eu falei, eu quero um livro. E o nome do livro é O Lugar. E ela conta a história dela, quando ela foi para a universidade em Paris e deixou seus pais no interior. E ela vai falar sobre esse conflito quando ela volta. Ela com a mente totalmente diferente, liberal, republicana, como uma estudante, e seus pais ligados à terra. Né? Então ela vai contar em que momento que ela perde esse pai, e aí ela assiste a morte do seu pai. Então ela começa contando a morte do seu pai e toda a trajetória de vida junto com esse seu pai. E isso estava tudo escrito anteriormente em formato, em diários dela, que ela reuniu e fez em formato de livro. Então, assim, nós estamos vivendo um momento, Bia, que as pessoas estão querendo pessoas de carne e osso. Nós estamos cansadas de pessoas perfeitas. Sabe? A gente quer gente. Gente como a gente. História de verdade, né? Mulheres inseguras, mulheres que sofrem, mulheres que têm ciúmes, mulheres que trabalham muito, que lutam muito, que conseguiram vencer, mas sempre com aquela perspectiva de apresentação das nossas fragilidades, porque de fato são essas vulnerabilidades que nos motivam a dialogar com as outras pessoas para entender, tá, você tem essa vulnerabilidade, o que você fez para diminuir? É nesse contato dialógico que a gente se constitui como ser humano. Fantástico. E
quando você estava falando sobre essa questão de quando a gente escreve, a gente lê, a gente melhora enquanto pessoa, Sim. a gente consegue se reavaliar, e o quanto que isso muda, transforma as pessoas, no dia a dia das empresas, isso é muito interessante. Sim. Eu falo isso agora no meu dia a dia, enquanto gestora da minha empresa. Sim. Quando eu escrevo algo que eu vou fazer, que seja uma meta, Sim. que seja a rotina do meu dia, ou algo que eu tenho que executar, o reflexo disso é, assim, muito diferente. E o quanto que eu obtenho mais êxito naquilo que eu me proponho a fazer quando está escrito. Porque sabe, Num papel simples que seja. Porque você sistematizou o que você Sim. ia fazer, cognitivamente gerou ali algo significativo. Sim. A gente precisa que alguma coisa seja gerada significativamente para a gente se propor a cumprir o objetivo da gente. É isso. Eu penso, por Muito exemplo, legal. você chega numa caverna, aí você chega lá na caverna na França, né? Aí tem lá a arte rupestre, em Lascaux. Aí você chega lá e você vê os guerreiros, o bisão, os bichos, os medos. Está lá no registro. O homem não dominava a escrita. Era um registro ainda iconográfico, feito com as cores obtidas da natureza. Mas ali eram temas humanos, dos homens daqueles tempos. Pode divergir de nós hoje. Quando a gente pega a escrita terapêutica, é isso. É a gente registrando os nossos medos, tais como os homens primitivos, só que agora dominando uma técnica de 6.000 anos, que é a escrita, e que a gente tem um código compartilhado que a gente vai conseguir ler o que o outro disse. Essa é a grande evolução. Amiga, então me conta uma coisa aqui. Para quem está assistindo e ficou com vontade de correr agora e pegar um caderninho, qual o conselho você daria para essas pessoas? Comece. Isso. Se você não está conseguindo falar, às vezes verbalizar, se você está vivendo uma condição emocional doente, não está se sentindo bem, que seja uma depressão, uma ansiedade, uma fobia, um pânico, não está conseguindo, pega um pedacinho de papel e vai. Isso. Essa é a dica? Pega o papel, faz uma frase, fala daquilo que está doendo. E depois conta pra gente, né? Pode contar pra gente. Né? Conta pra gente assim, ó, fiz, foi legal, né? Um feedback. Sim. Você recebe esse tipo de feedback dos lugares nessas oficinas as quais você participa e realiza? Recebo feedback, recebo assim. Teve um dia que um rapaz chorou. A gente fez a oficina e ele contou um pouco sobre a história da família dele. A primeira escrita terapêutica nossa era falar sobre a nossa infância. E ali ele lendo, ele se emocionou. E aí eu falei um comentário, fiz um comentário depois. Eu acho muito interessante que socialmente a gente diz que os homens não podem chorar. E eu disse para ele que cada vez mais eu estou me emocionando e admirando homens que demonstram suas emoções, ou seja, homens que choram. Sim. A escrita possibilitou isso, e ele disse que jamais ele estaria chorando pela avó dele, que foi pela avó que ele disse, se naquele momento ali, naquele espaço, com aquela música, com aquela temática, com a leitura do texto que eu fiz, que era minha avó falava com as plantas, eu li essa escrita terapêutica, e ele ouviu, recordou da sua avó, escreveu um texto e chorou. E ele disse, foi a melhor emoção que eu recebi hoje. Olha, eu tô com vontade de fazer já uma oficina terapêutica, eu tenho que trazer isso para Castelo. Vamos fazer. Vamos colocar isso em prática, porque deu vontade. Olha, eu quero criar comunidades que escrevam. Comunidades. Todo ser humano que escreve é um escritor. Fantástico. Então, assim, para a gente finalizar esse tema, se você se interessou sobre esse tema, se você tem alguma pergunta para fazer, a gente coloca também aqui no nosso Instagram o contato da Deane, que Sim. é uma pessoa completamente aberta à conversa, né? Gosta de dividir conhecimento, isso a gente consegue perceber estando ao seu lado. E às vezes é uma forma da gente também contribuir com essas pessoas para darem o primeiro passo. Exatamente. Então, se você está nos assistindo, eu quero agradecer pela audiência, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, segue a gente lá no Instagram da Bia Drogaria, a gente vai colocar o contato da Deane também, para que vocês possam acompanhar o conteúdo que ela compartilha no dia a dia dela e que pode contribuir demais para essas pessoas que queiram conhecer sobre a tão conversada no dia de hoje, escrita terapêutica. Então, minha amiga, mais uma vez eu quero te agradecer, muito esclarecedor e enriquecedor esse conhecimento que você dividiu com a gente mais uma vez, tá bom? Muito obrigada. Gente, até a próxima e até lá. Tchau, tchau.